Gilberto Gil, Racionais MCs, Barack Obama, Brasil, Estados Unidos, Harvard, Chicago e Salvador. Tá tudo conectado, viu? Você vai conhecer agora a história desse brasileiro que se diz sonhalista e conectólogo. Nosso convidado de hoje é Paulo Rogério. Muito obrigado pela sua presença, Paulo. Obrigada, Paulo. Muito obrigado a vocês. Paulo, você pode dizer quem é você? Bom, eu sou um cidadão brasileiro, né, descendente de africanos, nascido em Salvador, Bahia, e que tenho trabalhado aí nos últimos tempos, né, nos últimos 20 anos, pelo menos, com esse tema da diversidade e inclusão, com empresas, fazendo projetos de inclusão social, e mais importante, né, apaixonado por esse país tão rico e tão interessante como o nosso país, né, o Brasil, uma nação multicultural e que precisa ser mais inclusiva. É bom demais te trazer aqui no programa, que é brasileiro. A gente está muito feliz de estar com você aqui. Coincidiu a agenda, né, sua de vir aqui para São Paulo. E eu comecei dizendo que você se diz um conectólogo e sonhalista. Por quê? Realmente, eu tenho uma profissão formal, né, eu sou formado em comunicação, né, em publicidade, mas eu digo sempre que a minha profissão real é realmente de conectar pessoas. Eu sou um conectólogo, né, então eu gosto muito de conectar pessoas, ideias, propósitos. E também sonhalista, né? Porque eu tenho uns sonhos, né? E eu acho que esses sonhos precisam ser executados a partir, né, do diálogo, das conversas. Então eu me proponho a fazer esse diálogo com a sociedade, né? Em temas como eu tenho trabalhado de inclusão, diversidade, acesso a oportunidades, tecnologia, enfim. Então tem a profissão formal lá do diploma e tem a profissão da vida, né? Que é conectar pessoas e sonhar. Pois é, conectar pessoas em Salvador para o mundo, né? Aliás, a gente está fazendo uma homenagem aqui para você com esse belo telão em Salvador. No cantinho ali, não sei se dá para ver, tem o monumento Cidade do Salvador, do Mário Cravo, que é o símbolo do Vale do Dendê, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exato. Mas, assim, a história da sua família não começa muito nessa paisagem aqui, começa num outro lugar em Salvador, mais para a periferia, e eu queria que você começasse dizendo como é que é a vida, como é que foi a vida da sua família lá nessa região de Salvador, lá mais na periferia, né? Exatamente. Bom, é isso, né? Eu nasci nessa região chamada Subúrbio Ferroviário, né? Em Salvador, que é uma região histórica, importante, né? Onde tem marcos da nossa sociedade brasileira, né? Foi nessa região onde se descobriu o petróleo no Brasil, né? Num bairro chamado Lobato. É lá onde tem uma das igrejas mais antigas, que é a igreja de Escada, né? Aconteceu a invasão holandesa. Mas é uma região, apesar de ser histórica, muito importante, muito abandonada pelo poder público. E por ironia, né, uma das regiões mais belas de Salvador, né, ela é margeada pela Baía de Todos os Santos, né? Salvador tem praias ligadas ao Oceano Atlântico, né, onde tem aquelas ondas mais fortes, e tem a Baía de Todos os Santos, que eu costumo dizer que é o nosso Caribe baiano, que está ali. Então eu nasci naquela região que, apesar de muito pobre, muito excluída, é também uma região muito bonita e bela. E minha infância foi aquele lugar, né, que ali nos anos 80 ainda tinha um quê de uma zona rural, né, dentro da própria cidade de Salvador. E eu convivi, né, com pessoas incríveis e cresci. A minha formação, né, meus primeiros 20 anos de vida foi ali que eu cresci, que eu estudei, e que eu tive minhas primeiras referências culturais, referências sociais e até mesmo política, né, ao confrontar a realidade da periferia com a realidade do centro, né, e dos bairros nobres, dito nobres da cidade. E tem um marco importante na sua vida, que é a música dos Racionais MCs. Sim. Uma fita cassete mudou sua vida, foi isso? Verdade, eu sempre falo isso. Uma fita cassete mudou a minha vida e mudou a vida de muitos jovens e pessoas no Brasil, né, que se identificavam muito com a musicalidade e também com as letras dos Racionais MCs, né, e do rap de modo geral. Apesar de eu não ser músico, mas eu tenho uma paixão muito grande pela música, né? E quando eu escutei pela primeira vez os Racionais falando da realidade da periferia de São Paulo, né? Falando do Capão Redondo,
falando daquele contexto dos anos 80 e 90 de São Paulo, era muito parecido com o que era a realidade, que ainda é a realidade das periferias de Salvador e de todo o Brasil, né? Então, por mais distante que as duas cidades estejam, né? Que, bom, de voo são apenas 2 horas, né? Mas de carro é bastante chão. Por mais distantes que estejam, tinha uma conexão muito forte. Então, quando aquela letra... quando eu acessei aquela letra me tocou muito, né? A primeira vez que eu encontrei o Mano Brown, eu falei para ele, cara, você mudou a minha vida, né? Porque me deu uma noção política. Foi ali que eu descobri quem era Malcolm X, quem era Nelson Mandela, quem era Zumbi. Foi ali que eu entendi o que era a minha ancestralidade, muito por conta dos Racionais MCs. Ah, que demais. Mano Brown é demais. Né? Ele é um gênio. Pois é, você estava falando da importância dessa arte produzida na periferia. Sim. Que valor você acha que isso tem para a gente poder entender melhor essas populações e entender as necessidades dessas populações também, né? Perfeito. Olha, realmente quando faço palestras, ou quando eu converso com o setor corporativo, eu falo muito que, infelizmente, as empresas, a sociedade de modo geral, não enxergam o potencial das periferias, e eles entendem a periferia como um lugar de carência, como um lugar de problema. E sim, tem muita carência, tem muito problema, tem muitas questões a serem resolvidas pelo próprio sistema econômico que fez com que esses lugares fossem tão marginalizados. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma periferia é lugar de abundância, de produção de conhecimento, de produção de inovação. E quando eu falo isso, parece uma coisa retórica, mas eu tenho provas, inclusive, eu tenho feito estudos sobre esse assunto, né? Mostrando, por exemplo, se você olha o samba, né, que foi tão marginalizado, né, por muito tempo no Brasil, que era até proibido, né? A capoeira, né, mais recentemente o rap aqui em São Paulo, o funk no Rio de Janeiro, as expressões musicais que a gente tem lá na Bahia, no Nordeste, elas todas surgem na periferia, né? E essas expressões ganharam o mundo, né? Um dia eu estava andando em Londres, na rua, assim, de maneira aleatória, encontro um indiano com a camisa do Olodum, né? Quer dizer, que empresa brasileira conseguiu chegar tão longe, né? E conseguiu criar essa simbologia, esse pertencimento global, que não essas expressões criadas na periferia ou de pessoas oriundas da periferia. Então, o Brasil precisa valorizar muito mais esse ativo econômico que tem a ver com moda, né? Dali saem as tendências de moda. E não só no Brasil, tá? O mundo todo é assim, as periferias do mundo. Estados Unidos é igual, é do Harlem, é do Brooklyn, que saíram as tendências de moda na área do esporte, de comportamento, da música. Uhum. Sem falar dos gênios e pessoas que saem dali, né? Para acessar outros espaços, né, na área da ciência e da matemática, etc. Mas, particularmente nessa área aí, que é o que tem mais oportunidade, né, que é o esporte, a música, a cultura, a moda, é um território muito rico, né, e a gente no Brasil precisa valorizar mais isso. Ô Paulo, como é que você conseguiu sair de uma realidade pobre e fez faculdade? Você queria fazer faculdade? Como é que aconteceu essa oportunidade de estudo e de crescimento para você? Essa é uma pergunta muito importante. Eu sempre falo isso porque parece hoje, quando alguém me conhece, né, como consultor de empresas, né, viajando para o mundo todo, dando palestras, as pessoas não entendem que em 2001, 2099, quando eu estava saindo do ensino médio, eu não tinha a mínima noção de que eu poderia entrar na universidade, que aquilo ali era, para mim, psicologicamente algo proibido, porque a gente já tinha uma concentração muito grande, né, no setor universitário, a concorrência de 200, 300 pessoas para uma vaga, e psicologicamente, a pessoa de periferia, ela é meio que condicionada a pensar que aquele lugar não é para ela, né? As pessoas de classe média, de alguma forma, mesmo quando criança, o pai, a mãe, um tio, leva ali para conhecer o campus da universidade, tem um evento, vai na formatura de alguém da família. No meu caso não foi isso, não é meu caso apenas, né? Há muitas pessoas, né, da periferia não tinham referência, não tinha ninguém na minha família que tinha acessado a universidade. Aliás, no meu bairro, eu fui uma das primeiras pessoas a entrar na universidade, um bairro com mais de 15 mil pessoas. Então, isso mostra muito bem que não era uma questão apenas de minha autoestima, naquele momento não estar preparada para sonhar entrar na universidade, mas o fato que o sistema social, econômico e político do Brasil diz de maneira indireta que essa pessoa de periferia não pode acessar esse espaço. É uma oportunidade mesmo. Falta de oportunidade. Então, anos depois, quando eu me vi num voo, numa tarde
Boston totalmente coberta de neve, e eu chegando em Harvard para passar uma temporada lá, tipo, realmente algo totalmente impensável para mim, que achava que nem na Universidade Federal da Bahia ou na Universidade do Você Estado fez da Bahia eu conseguiria comunicação, entrar. né? Eu estudei comunicação na Universidade Católica, né? Universidade particular, eu trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo para pagar lá a universidade. No meio da universidade eu consegui uma bolsa que me ajudou a terminar o curso. Mas é isso, eu não consegui... Naquela época, ali em 2000, eu não imaginava que aquele lugar era para mim. Eu queria ser apenas um técnico de informática, que era a profissão que eu tinha naquele momento. Você falou da faculdade lá fora, né? E eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência desse choque cultural, né? O que isso te trouxe dessa experiência toda lá fora, das faculdades, dos cursos que você fez lá fora? Como é que foi Sim. isso, assim, para você? Olha, muito interessante, porque primeiro que eu consegui ver o Brasil em perspectiva, né? O tema da Uhum. nossa conversa aqui, ver o Brasil em perspectiva, né? Então, minha primeira saída, né? Minha primeira ida para fora do Brasil foi em 2004. Eu estava com 2 anos apenas da universidade para um intercâmbio, para participar de um evento, na verdade, de mídia lá na Alemanha, né? Em Berlim, no Congresso de Mídia Negra, né? Para discutir diversidade de mídia, onde eu encontrei pessoas da Etiópia, do Congo, da própria Alemanha, que apesar de ter 3% apenas de população afro-alemã, né, os afro-deutsch, eles são muito representados na mídia. E ali foi um choque cultural absurdo, né? Eu voltei para o Brasil com a cabeça completamente diferente. E na sequência comecei a viajar para os Estados Unidos, depois morei no leste europeu, etc. E fui para a África, etc. Então, Sempre toda essa estudando, referência, estudando e trabalhando, né, em algum projeto. E aí eu consegui ver o Brasil em perspectiva, né? Ver primeiro como o Brasil é um país tão segregador, um país tão racista, tão classista, tão machista, através de uma percepção simples, por exemplo, de você ir num hotel de luxo em Washington ou em Oakland, na Califórnia, e perceber que tem muito mais pessoas afrodescendentes lá, nesses espaços de poder e de prestígio, do que aqui, sendo que lá eles são 13% da população e aqui nós somos quase 60% da população. Então, 52% da população. Então, esse choque, né, mudou e me impactou muito e fez com que eu me dedicasse nos últimos anos a trabalhar ainda mais fortemente por esse tema. Você virou consultor em Harvard, né? Isso. Então, é isso que você está dizendo, né? Existe uma valorização lá fora que a gente não tem aqui, né? Como é que aconteceu essa oportunidade? Da mesma forma que eu não achava que eu ia entrar na universidade, né? Alguns processos seletivos que eu fiz também, eu tinha muita dúvida, né? Bom, será que meu inglês é suficiente, né? Depois eu posso contar a história de como eu aprendi inglês, né? Será que meu inglês é suficiente? Será que eu vou me adaptar àquele espaço? Será que aquele espaço está aberto para mim? Mas, enfim, eu tentei. Primeiro, em 2011, eu fiz uma aplicação, né? Uma candidatura para uma bolsa, né? Que não é um mestrado, não é um doutorado, mas é um fellowship, que eles chamam, muito prestigioso lá, chamado Fulbright, onde eu tive a oportunidade de, primeiro, estudar na Universidade de Maryland, que é uma universidade também muito prestigiosa lá, participar de eventos com diplomatas, participar de eventos com grandes empresários, investidores, e escolher onde eu queria estagiar, inclusive, que eu passei um tempo no MIT, né? Fui lá para Cambridge para ficar dentro do MIT estudando no Media Lab, que é um dos maiores centros de tecnologia do mundo. Incrível. E aí, na sequência, quando eu voltei para o Brasil, tinha um tempo ali que eu precisava ficar no Brasil, eu fiz uma outra aplicação para a Harvard, para um centro de pesquisa chamado Berkman Klein Center, que é um centro que estuda a internet. Né? E também, assim, antes de apertar o botão de enviar, eu ficava assim, gente, Harvard, é verdade, Paulo? Será? Não tá viajando muito, Tá viajando né? na maionese. Realmente foi uma surpresa quando eu fui aceito, né? Então, assim, só para deixar claro, eu não estudei doutorado nem mestrado lá, mas eu fiz parte de um centro de pesquisa onde eles queriam a valorização, quer dizer, o conhecimento de uma pessoa com a minha história de vida e com o meu olhar de sociedade. É uma né? riqueza, né, que você tem para oferecer. Né? Exatamente, que eu ia perguntar justamente isso. Valorizar a riqueza, principalmente dessas comunidades, dessas regiões, né, que você está falando mais periféricas, isso é muito importante para o desenvolvimento econômico, social do nosso país. A gente precisa fazer isso, né? Verdade, Nando. Aqui, eu acredito que, inclusive, a gente tem que mudar o paradigma. O paradigma atual das pessoas que trabalham no mercado é dizer assim, bom, temos que ajudar essas comunidades porque é uma questão importante, é moral, é caridade, é tudo isso. E é também, assim, moralmente inaceitável você conviver em um país que tem uma guerra civil não declarada, onde se tem
nesse momento que a gente está conversando aqui, alguma comunidade do Brasil está tendo um tiroteio, as crianças estão sem aula. Assim, é inaceitável, é moralmente inaceitável. Mas eu tenho, além disso, um outro aspecto que eu gosto de colocar na mesa quando eu faço conversas com o mercado, que é o seguinte, do ponto de vista econômico, né, Juliana sabe muito bem, né, disso, do ponto de vista econômico, é um erro, né? Então, assim, fala-se muito do custo Brasil, né, que é o custo da parte tributária, da burocracia, que é tudo real, é verdadeiro. Eu sou empreendedor, empresário, eu sei disso. Mas tem outro custo que os economistas não olham, que é o custo do racismo. Exato. É o custo da falta de oportunidade, né? Então, quando você elimina metade da população de estar no setor produtivo, né, de produzir, quando você pega jovens que estão na idade mais produtiva, 19, 20, 25 anos, e não oferece ele a oportunidade de contribuir para o Brasil, né, na área da programação, da tecnologia, da inovação, é o Brasil que perde. Claro. É o empresário e a empresária que perde. É a arrecadação tributária do Brasil que perde. Tá entendendo? Então, eu gosto de olhar por esse ângulo. Não é fazer caridade, é ter um projeto de nação que possibilite o Brasil a ter um crescimento virtuoso. Só para terminar esse meu raciocínio, se você olha, por exemplo, a China, há 40, 50 anos atrás, era mais pobre do que o Brasil, né? Do ponto de vista do PIB. Se você olhar a Coreia do Sul, a mesma forma. Se você olhar países menores que o Brasil, fizeram o dever de casa, né? Da educação e da inclusão. Então, o raciocínio não é ajudar as pessoas pobres, mas é ajudar o país a se desenvolver economicamente. A crescer, né? Eu fico impressionada que metade das mulheres está fora da força de trabalho porque não tem hoje condição para que as mulheres possam dar conta da casa, do filho, né? Da família, e é uma coisa inacreditável. Com mais anos de estudos, a mulher não está contribuindo para a força produtiva do país, né? Agora eu fiquei curiosa, como é que você aprendeu a falar inglês? O inglês, né? Então, eu sou de Salvador, né, gente? E aí eu tenho uma escola gratuita a céu aberto e a melhor escola que você possa ter, que é a escola da rua. Então, eu sei lá, Salvador, tem o Centro Histórico, né, o Pelourinho, aliás, quem não conhece, tem por muito algum estrangeiro motivo, lá, né? deve visitar, e tem muito estrangeiro. Tem gente do mundo todo, assim, de maneira literal. Já encontrei gente da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, do Sri Lanka, na rua. Então, o pessoal vai lá para poder não só visitar, mas também aprender ali a cultura, né? Exatamente. Então, nesse sentido de que as pessoas, por exemplo, elas vão para Salvador, elas não vão para escutar ópera. A ópera tem melhor em Viena. Elas querem escutar e conhecer a cultura local, né? Então, por isso eu conectei muito com pessoas para falar da minha realidade, de onde eu era, como eu via o mundo. E aí, eles não falavam português, eu também não falava inglês, e aí a gente começou a trocar informações. Então, assim, eu passei meu final da adolescência muito indo para o centro histórico e conversando, e depois trocava e-mail e começava a conversar com essas pessoas, que foi uma grande rede. Hoje eu brinco que tenho casa para morar no mundo todo, porque por conta dessa rede e outras redes que eu tive depois, né? E aí, em 2016, surgiu a ideia do Vale do Dendê a partir de uma conversa com o Gilberto Gil. Explica isso aí. É verdade, né? O nosso grande guru, nosso grande visionário Gilberto Gil, né? Então, mais ou menos em 2013, por ali, o Gilberto Gil estava gravando um documentário, viajando o mundo todo. Ele estava na Austrália, na África do Sul, foi para a Amazônia e foi para a Bahia para conhecer projetos de mídia, né? Inclusão em mídia e tal. E aí a organização que eu tinha cofundado, que até então eu estava na liderança, que é o Instituto Mídia Étnica, que forma jovens para a área de comunicação, foi um dos convidados. E aí eu tive essa entrevista. Basicamente era a entrevista da entrevista. Era a gente entrevistando o Gil e o documentário gravando, um documentário suíço. E aí na conversa eu falei, Gil, se os americanos têm um Vale do Silício, por que a gente não cria aqui o Vale do Dendê, né? E claro que ele deu uma gargalhada, ele achou genial, até porque o Gil foi um ministro hacker, né? Foi um ministro da cultura que investiu muito na questão da cultura digital. E aí eu guardei esse conceitozinho na minha cabeça, que eu tinha feito essa sugestão para ele, e anos depois, quando eu fui para os Estados Unidos, enfim, voltei, estava trabalhando em consultoria para organizações internacionais, falei, caramba, eu tinha duas opções. Ou voltar para os Estados Unidos, fazer doutorado e trabalhar em alguma empresa do Vale do Silício, sei lá, ou continuar em Salvador, né, e ajudar minha cidade a se reconstruir, porque era um momento muito ruim da cidade, né, em termos de infraestrutura e de, vamos dizer assim, de humor da cidade. Precisava de uma nova onda de estímulo.
E aí o acarajé falou mais alto, né? Não, Pois Vale é. do Dendê é um É nome por muito isso. É bom, incrível, né? é Porque incrível. faz a ligação com o Vale do Silício dos Estados Unidos, que é de ponta em Exatamente. tecnologia. E o Vale do Dendê é uma holding social, né? Como é que Exato. funciona? Então, o Vale do Dendê, que a gente chama de uma holding social, né, uma organização social juridicamente constituída, que tem como objetivo apoiar o que a gente fala de ecossistemas de inovação e empreendedorismo na cidade. Então, a gente apoia empreendedores e empreendedoras da área de gastronomia, de alimentação, da área da moda, da área do música, tecnologias de áudio, game. Então, a gente apoia vários ecossistemas com a metodologia do Vale do Silício de aceleração de negócios, onde a gente ali pega mais ou menos 3 ou 4 meses do ano daquele empreendedor e dá as vitaminas para que eles possam crescer de maneira rápida. E Então, vocês essa é a têm- metodologia. E vocês têm parceria com outras empresas que ajudam a acelerar? Sim, a gente tem uma parceria muito forte com algumas empresas de tecnologia, né? Uhum. Então, por exemplo, a Google é uma das parceiras, a gente tem uma empresa chamada Quintas, que é uma empresa de tecnologia, a gente tem uma parceria com o programa de música, fiz um programa desenhado por uma doação do Spotify, né? Que entendeu o potencial da música, né? Olha Não que legal. sabe muito bem esse potencial. A potencial da música baiana, né? Que já teve ali nos anos 90 e 2000 no auge, e depois teve uma certa decadência, mas tem uma nova geração chegando. Então, a música e podcast, né? A Juliana sabe. Então, a gente está apoiando vários segmentos, né? E então, a gente está agora construindo, inclusive, espaços, né? Hubs para apoiar esses segmentos, para ter coworking, coisas desse tipo. Qual é o objetivo? Fazer com que a centralização econômica e na hora da inovação saia do eixo Rio-São Paulo, né? Que não continue majoritariamente aqui, possa alcançar o Brasil todo, né? A gente vive num país continental, né? Só a Bahia é o tamanho da França, né? É impressionante. Então, a gente tem um potencial muito grande, precisa concentrar a matriz econômica brasileira, né? Ô Paulo, a gente tem falado muito agora na cobertura econômica sobre uma nova economia, uma economia que é mais inclusiva, as empresas querem Sim. maior representatividade nos seus conselhos. Eu queria que você explicasse para a gente como é que faz, como é que você une realmente o ativismo social com esse mundo dos negócios? Como é que faz isso na prática? Na prática. Pô, muito importante você falar isso, porque eu até no meu livro eu escrevo sobre isso. Né? Temos um livro aqui, Oportunidades Invisíveis. Aprenda a inovar com empresas que apostam na diversidade e geram riqueza. Exatamente. No livro, logo na abertura do livro, eu faço esse debate, né? Que as pessoas entendem o tema social e o tema econômico como como coisas separadas, né? Uhum. E por eu ter essa formação híbrida, digamos assim, eu sou de mercado, sou publicitário, venho da área de tecnologia, e também, por motivos óbvios, né? Tenho um coração forte no social, eu consegui juntar isso, né, na discussão dentro do livro e tento fazer isso na prática, né, fazendo consultorias com empresas, né, fazendo mentorias para executivos e executivas e fazendo projetos, né, de inovação a partir desse olhar. Por quê? Em geral, o paradigma mais uma vez, o social porque temos que fazer para ajudar as pessoas pobres, etc. Mas as pessoas não entendem que quando elas olham para esse mercado, há muita abundância, né? Então, no meu livro, por exemplo, eu conto histórias de empreendedores e empreendedoras que criaram negócios escaláveis, negócios de sucesso, porque eles são pessoas diversas. Então... Olha, o nosso tempo está quase acabando, mas eu não vou acabar esse programa sem antes você contar como foi a sua experiência com Barack Obama. O cara. Sim, é verdade, o cara. Olha, foi uma experiência muito boa. Eu tive a honra, né, e também o privilégio de conhecê-lo. A primeira vez que ele veio ao Brasil após a saída, né, da presidência. Eu já tinha uma relação com ele de maneira indireta, porque meu diploma lá na universidade, né, do programa que eu fiz da Fulbright foi assinado por ele, né? Mas aí, enfim, eu conheci ele pessoalmente, quando ele chamou alguns líderes sociais do Brasil para conversar. E de lá para cá eu comecei a participar de vários eventos da Fundação Obama, né? Que é uma fundação que apoia o empreendedorismo social e etc. E assim... Para mim, foi um orgulho muito grande, né? Porque, assim, Barack Obama representa muito, né? Não só porque foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mas também por uma pessoa que trabalhou muito na área social, né? No lugar mais pobre dos Estados Unidos, mais violento, que é o sul de Chicago, um dos lugares mais violentos, e que trouxe isso dentro do mandato dele, né? Com iniciativas palpáveis. Então, realmente foi uma honra muito grande. E você sabe que ele declarou publicamente que ele tem um desejo, um sonho de conhecer a Bahia, né?
Então, Opa. depois, quando eu conheci ele, eu deixei um kit, né, com alguns itens da Bahia e tal, e anos depois ele deu essa entrevista. Então, acho que um dia a gente pode ter essa oportunidade de encontrá-lo na Bahia. Paulo, o que é ser brasileiro? Uau, ser brasileiro, né? É uma pergunta complexa, né? Porque a gente tem muitas nuances, né, no ser brasileiro. Mas eu acredito que o grande ativo do ser brasileiro é ser um povo multicultural. E nós somos, e precisamos ser orgulhosos disso, né? Por uma série de motivos, muitos trágicos e outros bons, a gente é um povo multicultural. E essa é uma diversidade que o mundo precisa, né? Se você olhar o sucesso das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, é muito porque eles são muito diversos. Hoje, né, a Google, Microsoft e grandes corporações têm CEOs indianos, tem gente vice-presidente de Bangladesh, africanos. Isso é a grande diversidade. O Brasil pode se colocar no mundo muito fortemente com o seu soft power, que é a nossa cultura, né? Precisamos voltar a esse momento histórico de ter o nosso soft power. E ser brasileiro é isso, é ser um povo diferenciado, um povo criativo, um povo multicultural e um povo que, apesar dos pesares, né, é muito resiliente, né? Então, essa resiliência pode nos ajudar a sair do lugar onde nós estamos. Eu acredito, eu sou um sonhalista, então eu ainda acredito, né, apesar dos sinais serem muito ruins, que a gente pode ser, sim, uma potência econômica, inclusive disputando os 3 primeiros lugares, né? Tem Estados Unidos e China, o Brasil não pode ficar fora desses 3 lugares, não. Isso aí, muito bom te ouvir, Paulo. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, até o próximo. Tchau.